Oi, pessoal, boa noite. Nós estamos, boa noite, bom dia, né? O horário depende do horário que você está assistindo. Nós estamos aqui com mais um episódio de Entrevista com, e hoje nós temos o prazer de trazer o Dr. Geraldo Miranda. Nós vamos falar sobre odontologia legal, um pouquinho sobre esse universo tão misterioso para a gente que é dentista, né? Que não conhece muito. O Dr. Geraldo, ele é cirurgião dentista, perito criminal oficial da Polícia Civil de Minas Gerais, especialista em bioética, especialista em odontologia legal, mestre doutor em odontologia legal. Então você vê que a pessoa tem um conhecimento assim fenomenal sobre o assunto. Nós vamos conversar, vai ser uma conversa muito boa para a gente entender um pouquinho esse universo, para a gente saber quais são os direitos que a gente tem, quais são os deveres que a gente tem, e em contrapartida, para a gente também saber quais são os direitos e quais são os deveres também que os nossos pacientes têm com a gente. Inclusive, professor da academia de polícia também, estava esquecendo da aqui, essa bio dele. Então, Geraldo, um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite. E já vou emendar aqui a primeira pergunta, que é o que é odontologia legal e qual é a sua área de atuação? Fala pra gente, por favor. Boa noite. Oi, Léo. Boa noite para você e boa tarde, bom dia para o pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz, estou honrado de estar participando aqui dessa série de vídeos aí para o blog do dentista. Muito obrigado. Você é uma referência para nós, é um pioneiro nessa área. Muito obrigado pelo convite. Bom, o que então é odontologia legal? A odontologia legal é uma das 23 especialidades odontológicas e ela está definida lá na Resolução 63 de 2005 do Conselho Federal de Odontologia, que diz que é uma especialidade que tem o objetivo a pesquisa de fenômenos psíquicos, físicos, químicos, que podem atingir ou ter atingido o homem vivo ou morto, e mesmo seus fragmentos e vestígios, resultando lesões parciais, totais ou irreversíveis. Bom, então essa resolução ela traz todas as competências, né, de todas as especialidades. E lá também ela traz as competências da odontologia legal, que é fazer relatórios, né, fazer perícia civil, criminal, identificação humana. Mas eu acho que aqui, para o blog do dentista, o que mais me interessa é essa questão para o dentista clínico, né? Como que a odontologia legal vai atuar, né? Eu posso falar uma coisa, que a odontologia legal ela vai estar envolvida com todas as outras especialidades, né? Então, quando você anota o prontuário, né, quando você faz o registro, quando você faz um documento, tudo isso, então, é parte da odontologia legal. Eu pensava que quando falava odontologia legal, assim, quando eu era burro, sabia? Odontologia legal, legal, mas não é isso não, né? Não é, além de ser isso, é uma parte da odontologia que faz esse estudo. E qual é a área de atuação dela? Isso aí. Ela não é, ela chama legal, não é porque ela é legal, não. É porque ela tem envolvimento, ela é relacionada com a legislação, né, com as leis. Né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né, dos direitos, dos deveres dos dentistas e o que isso vai implicar, né, na vida profissional desses cirurgiões dentistas. Então, essa pergunta que você me fez, Léo, é uma pergunta que eu recebo muito, né? A pessoa fala assim, se eu fizer especialização em odontologia legal, onde que eu vou atuar? Né? Como que eu vou ganhar dinheiro? Qual que é a minha área de atuação? Bom, então assim, eu posso falar que são 6 áreas. Porque a odontologia legal é uma especialidade, ela não é grande, né? Não tem muita demanda. E a grande maioria das pessoas que gostam da área, elas só pensam na área criminal. E aí eu já posso falar que a área criminal é a primeira área que eu vou falar. Para trabalhar na área criminal, tem que fazer concurso. Então, tem que ser concursado. Então, tem os estados que tem o cargo de odontologista, né? E tem estados que você faz para perito criminal. Né? Eu fiz uns vídeos lá no YouTube sobre esse assunto, essa diferença do concurso para perito criminal e para odontologista. Então, quando você vê CSI, essas coisas, né? Muita gente adora. E aí, então, ela acha que
mas para trabalhar nessa área, tem que fazer concurso. A grande desvantagem que eu acho é que cada vez mais os concursos são cada vez mais escassos, né? Só te interromper um pouquinho, a gente vira tipo um Dexter assim ou não? O perito criminal, sim, né? O perito criminal vai trabalhar lá na área, fazendo local de crime, ou trabalhar também nos laboratórios, né? Então, nós temos laboratório de DNA, de papiloscopia, vários estados, o dentista pode fazer o concurso do perito criminal. E aí ele vai trabalhar, não especificamente com odonto legal, mas na perícia criminal como um todo, que é uma área bem ampla. Certo. Uma outra área de atuação do especialista em odontologia legal é a área civil. O que é a área civil? É uma área na qual o juiz, né, quando ele precisa do conhecimento da odontologia, ele nomeia um perito. Claro, o perito tem que entender, tem que ser técnico daquele assunto. No caso da odontologia, então, ele vai nomear um dentista. E aí ele é remunerado pelas partes, né, que estão ali litigando, estão naquele processo, que vai pagar o perito. Acontece que, em muitos casos, né, desses processos, alguma das partes está litigando sobre a justiça gratuita, que é quando o juiz, então, defere a justiça gratuita, e aí quem paga o perito é o Estado. E os valores são muito baixos, né, para a complexidade e a responsabilidade que é uma perícia civil. Na área civil, você pode trabalhar também como assistente técnico. O que é o assistente técnico? É quando tem um processo, uma das partes contrata o dentista para auxiliar na prova técnica. Né? Então, o assistente técnico vai lá no dia da perícia, faz os quesitos, faz um parecer, né, para auxiliar aquela parte que o contratou. E, claro, quem contrata remunera. Certo. Tá? Então, eu falei a criminal, a civil, tem a área trabalhista, que não tem muita demanda. Tem a área de saúde suplementar, que o dentista pode trabalhar também, né, que são as operadoras de plano de saúde fazendo auditoria. Tem a área acadêmica, que alguns dentistas vão para a área acadêmica, né, faz mestrado, doutorado, porque a resolução 63 do CFO diz que 3 disciplinas são obrigatórias em qualquer curso de especialização, que é a metodologia, a bioética e a ética e legislação. Além disso, uma outra área, que é a sexta, né, eu falei para vocês que ia falar 6 áreas, é uma questão de consultoria, né, que é quando o dentista, especialista em odontologia legal, vai assessorar outros profissionais para que ele adeque, né, seus prontuários, seus documentos, as normas que regem a nossa profissão. Então, são essas áreas que ele pode trabalhar. Certo. Dentro desse assunto, deixa eu te fazer uma pergunta. Na perícia, quando você tem que fazer no tribunal, na jurídica, que horas que essa perícia que entra? Porque já aconteceu o fato, né? Geralmente pode ser que a pessoa esteja reclamando um tratamento mal feito, uma coisa que já aconteceu. Se deixar para fazer muito depois, vamos falar assim, né? Contamina as evidências, né? Não sei, eu sei que não é isso, mas contamina, você perde a referência. Como é que se processa essa parte, Geraldo? Qual que é o momento correto e o que a gente vai procurar ali para a gente poder ter essa perícia jurídica? O que você falou está certíssimo, Léo. A perícia é feita anos depois, porque você sabe que a nossa justiça é muito lenta. Né? Então, a perícia lá na frente, né, demora bastante. E geralmente a pessoa já fez o tratamento, ou já nem tem aquele tratamento que ele está reclamando, né? Só que na odontologia, os procedimentos odontológicos, eles são muito rastreáveis. Né? Então, a gente consegue rastrear através de documentação, prontuário, radiografia, relatórios de outros profissionais. Então, e a perícia é basicamente comparativa. Eu comparo quando o paciente entrou e quando o paciente saiu. E aí, o que aconteceu ali naquele tratamento? Então, muitas vezes a gente baseia no prontuário, na documentação, porque a perícia realmente, como você falou, ela corre anos depois. Eu sempre ficava imaginando isso, né? Como deve ser uma coisa bem difícil mesmo, né? É complexa para você poder fazer essa parte, rastrear
esses passos para você chegar no resultado da perícia. Aí você falou do prontuário. O prontuário é uma outra dúvida que as pessoas têm muito assim. Existe uma lei própria para guardar o prontuário? O prontuário é do profissional ou é do paciente? Eu posso dar esse prontuário para o paciente e falar para ele levar sempre. Por exemplo, eu sou ortodontista. Lá eu tenho que ter uma sala para atender e uma outra sala para poder guardar as caixas de modelo e as pastas. Eu tenho que guardar esse prontuário por quantos anos? Caso eu não queira guardar, tem uma forma que eu posso descartar, eu posso chamar uma caçamba e jogar essas coisas tudo lá e pro chão. Como é que processa isso, Geraldo? Porque muita gente tem essa dúvida e eu também tenho. Eu vou te aproveitar e tirar as minhas dúvidas aqui também, fazendo a consultoria, que é uma da área. Não, essa pergunta sua é ótima. Vamos esclarecer isso então de uma vez por todas. Vai ficar bem legal. Bom, até 2018, isso era muito discutido, né? Tinha aparecido o CFO falando que é 5 anos, é 10 anos, não, tem que guardar para sempre, por causa do vício oculto lá do Código de Defesa do Consumidor. Bom, então era uma polêmica. Aí o que aconteceu? No final de 2018, uma das últimas leis, né, que foi sancionada pelo Temer, que é a Lei 13.787, ela diz, né, que decorrido o prazo mínimo de 20 anos, a partir do último registro, né, os prontuários em suporte de papel e os digitalizados poderão ser eliminados. Então, a partir de 20 anos do último registro. Acontece que essa lei, ela fala, né, sobre a digitalização e utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio do prontuário do paciente. Essa lei ela é válida para todas as profissões de saúde e para qualquer tipo de prontuário. Então, como que a gente vai fazer, Léo? Sua pergunta foi muito boa. Lá, ela fala justamente desse problema, né, que os profissionais têm da quantidade de papel, de modelo de gesso, né? Então, o que pode ser feito? A digitalização. Mas não é só pôr lá no scanner, não. Tem umas regras que você vai ter que usar o certificado digital para ela ter validade jurídica, aquele prontuário. E aí, depois que você digitalizar, aí sim, aquele papel ele pode ser descartado. Mas essa digitalização, como eu falei, ela tem algumas regras, tá? E essas regras têm que ser respeitadas. Estão lá na lei, é uma lei curta. Acho que vale muito a pena o pessoal dar uma leitinha nessa lei. Vou repetir o nome dela. É a 13.787 de 2018. Bom, uma outra pergunta que você fez é a quem pertence o prontuário, né? Gente, o prontuário, ele é um documento, né? Ele é sigiloso e ele pertence ao paciente. A responsabilidade da guarda é do profissional, mas o prontuário pertence ao paciente, tá? Aí você falou assim, mas joga na caçamba aquele tanto de coisa. Não pode ser assim não, Léo, porque essa lei, lá no artigo 6º, ela fala assim, alternativamente à eliminação, o prontuário poderá ser devolvido ao paciente, mas depois de 20 anos. Olha só. E esse processo de eliminação, né, não pode jogar na caçamba, não. Ele deverá resguardar a intimidade do paciente e o sigilo e a confidencialidade dessas informações. Porque pensa, imagina você joga o prontuário lá na rua, a pessoa está passando, vê todas as informações daquele profissional, daquele paciente, imagina? Isso você está quebrando o sigilo. Então, ele tem que ser descartado de uma maneira correta. Esse descarte fala lá que tem que ser feito, vai ser discriminado em regulamento. Só que essa lei ainda não foi regulamentada ainda. Certo. Então, você pode, sim, digitalizar os modelos de gesso, tá? Uhum. Eu estou começando a fazer isso, porque já não tem mais, já não tenho mais espaço para guardar realmente os modelos de gesso. Aí, com isso, eu vou te fazer duas perguntas relacionadas com isso. A primeira, então, é sobre o vício oculto que está no Código do Consumidor. Essa parte não entra mais, então quer dizer que caiu essa parte do Código do Consumidor e o ônus da prova também. Então,
essa parte a gente não vai ter mais que preocupar com essa questão, com essa nova lei, ou não? Ou eu estou enganado? Não, o Código de Defesa do Consumidor continua valendo, né? É bom falar nisso, porque muita gente confunde isso um pouco. É o seguinte, é assim, o prazo de prescrição, o que é prescrição? É seu direito de você entrar com a ação, é em 5 anos. Se você não entra naqueles 5 anos, você perde o direito. Aí lá no Código de Defesa do Consumidor tem a questão do vício oculto, que esse prazo começa a contar a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito. Mas vamos pensar, Léo, você acha que vai, na odontologia, um tratamento que demora 20 anos, né, para aparecer o vício oculto é muito difícil, né? Pensa bem, provavelmente em 20 anos o tratamento vai ter um próprio desgaste natural e não um vício oculto. Então, assim, na prática, eu acho muito difícil caracterizar o vício oculto num período tão longo. Mas, na teoria, é possível, sim. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele continua valendo, tá? Entendeu? Acho que, não sei se eu fui claro, assim, porque às vezes isso é um pouco confuso mesmo. Entendi, sim. Aí, aqui, então, a gente já falou dessa lei do prontuário. Depois você repete o número dela aqui que eu vou anotar, por favor. Aí falando do Código Consumidor, quais são as outras leis que a gente, como dentista, que a gente deveria saber de qual, ou pelo menos ter lá guardado e dar uma conferida nela, um dia sim, um dia não, pra gente não passar por esse sufoco que alguns colegas nossos passam, né? Que eu sei que nessa área que você sabe que você deve ter muita história de que acontece com os nossos colegas. Eu costumo falar, Léo, que conhecimento é poder, né? E se você sabe os seus deveres e seus direitos, fica mais fácil, né? Porque o homem em sociedade, ele tem que ter regras, não é verdade? Porque nós vivemos numa sociedade que precisa das regras. E assim, para o dentista clínico, eu acho super importante você citar aqui algumas leis. Algumas delas são grandes, então a gente às vezes pega só alguns artigos. De primeiro, é a lei que regulamenta o exercício da odontologia do Brasil, acho que essa todo mundo conhece, que é a Lei 5.081 de 1966. Né? Lá traz as competências e as vedações do cirurgião dentista, ou seja, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, tá lá. Eu só vou te interromper aqui só para falar uma coisa, um testemunho meu. Cara, eu também achava que todo mundo conhecia essa lei que fez a regulamentação do dentista. Quando eu comecei a dar meus cursos de harmonização orofacial, a gente estava com um problema com os médicos, que a gente estava com suspense para fazer a parte estética. E lá nessa lei fala que a gente é prescritor, né? Como a gente é prescritor, a gente pode prescrever os medicamentos. Então a gente foi através dessa lei falar e falava com os alunos ali. Eu fiquei abismado, mas assim, mais de 90% das pessoas, não, 90% é exagero, mas pelo menos uns 70% dos alunos não conheciam a lei que tinha fundamentado a odontologia no país. Aí falava assim, mas é o código de ética. Eu falo, não é o código de ética. É a lei que regulamentou. As pessoas não tinham a mínima noção daquilo. Eu fiquei impressionado com isso. Aí tanto que depois, dentro uma das primeiras aulas que eu coloquei depois, é fazer isso. É colocar a lei que regulamentou, é colocar depois as resoluções. Porque isso me deixou muito assim. Eu também achava que todo mundo tinha que saber, pelo menos a lei da profissão que você atua. E essa é a mínima, né? Porque é essa lei que resguarda o exercício da nossa profissão. Né? É uma lei curtinha, acho que vale super a pena. Ela é de fácil entendimento. Apesar de ser uma lei antiga, né? Ela é de 66, mas ela não foi mudada até hoje. Eu acho que vale a pena todo mundo dar uma olhadinha lá, que é lá que fala que a gente pode dar atestado, a gente pode aplicar anestesia, fazer exame de necrópsia, então, várias coisas
estão descritas lá, né? Que dá esse poder, a competência do cirurgião dentista. Igual o médico tem lá a lei do ato médico, nós temos essa lei que nos resguarda. Olha como é que eu te falei que conhecimento é poder, né? Então, essa lei é muito importante para a odontologia. Para mim, ela é número 1 que eu citaria. Pois é tanto que a gente conseguiu começar as demandas contra o médico justamente por causa dessa lei. Senão a gente não tinha, se não tivesse a lei, a gente não tinha conseguido nem levar em juízo as questões que eles estavam colocando. E as pessoas não sabiam, assim, né? Igual você falou, eu posso fazer necrópsia, eu posso prescrever essa lei que deixa eu fazer isso? E a gente fica assim, exatamente. Bom, então essa é a primeira lei, eu acho essa a mais importante. Depois tem a segunda lei, que é essa lei nova, né, que é a 13.787 de 2018, que é a lei do prontuário, que nós já falamos. Essa também eu acho que vale a pena dar uma lida, ela é curta também, não é uma lei grande. E ela tá lá, ela vai dar as regrinhas, né, como que você tem que fazer o prontuário. Porque, Léo, assim, existem vários tipos de prontuário, né? Existe o prontuário de papel, que todo mundo sabe, que é aquele tradicional. Existe o informatizado, que é aquele que a pessoa faz lá no computador, e existe o eletrônico, que tem validade jurídica, porque ele é assinado com certificado digital. Né? Então, tem várias regras para ter o prontuário. E essas regras estão nessa lei, sabe? E como é uma lei nova, ela é praticamente nova, né? Porque foi no final de 2018, ela vai fazer 3 anos esse ano. O pessoal também não conhece essa lei. O informatizado é diferente do eletrônico. São opções diferentes. Exato. Às vezes a pessoa faz um prontuário lá no computador e fala que é o eletrônico. Não é. Para ser eletrônico, tem que seguir uma resolução do CFO, que é a 91 de 2009. Tem várias regras lá. Tem que usar certificado digital, tem que usar o sistema deles. É bem complexo. Não é barato também, não. Qual a diferença entre eles? O prontuário informatizado, né, ele pode ser questionado judicialmente. O eletrônico, não. O eletrônico tem validade jurídica. Tá? É só isso, basicamente. Em relação à lei, né, essa lei 13.787. Bom, uma outra lei que nós também já falamos é a 8078 de 1990, que é a famosa lei o Código de Defesa do Consumidor, isso mesmo. Também nós já falamos, hoje, Léo, os pacientes estão muito conscientes, sabe, dos seus direitos. E então, a relação de dentista-paciente, ela é uma relação de consumo. Então, ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, essa questão do vício oculto a gente já falou, e a inversão do ônus da prova também, que às vezes aplica o dentista, mas não é automático, tá? O juiz tem que deferir, ele tem que aceitar a inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? É assim, vou falar de uma maneira bem simples. Quando você entra com um processo contra alguém, você que tem que provar o que é aquilo que você está alegando. Mas quando o juiz inverte o ônus da prova, porque, como eu disse, ela não é automática, tem juiz que inverte, tem juiz que não inverte. Quando ele inverte o ônus da prova, é o réu que tem que provar que ele não está errado. Tá bem? Certo. E só para a gente terminar essa questão dessas leis, uma última lei que eu queria citar, também é uma lei recentíssima, e tem muita implicação na odontologia, é a Lei 13.709 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, tá? Não é LGBT, é LGPD, né, que tem o objetivo de resguardar os dados pessoais e permitir um maior controle sobre ele. Então, ela se aplica aos cirurgiões dentistas, porque se você não cumprir essa lei, vai ter muitas sanções. Né? Então, por que isso? Né? Porque hoje o seu dado pessoal ele é muito valioso, sabe? Sim. Então, isso tem que estar muito bem resguardado. E o Brasil ele não tinha lei para proteger isso. Em 2018, ela foi promulgada, né, ela foi sancionada e ela entrou em vigor o ano passado.
E sobre isso que eu queria conversar com você um pouquinho mais, perguntar. Essa lei, ela rege todo e qualquer cadastro que a gente fizer de coleta de dados, e a gente tem que falar qual é o destino que a gente vai dar para esses dados. Como é que funciona? Por exemplo, se a gente fizer um formulário na internet, a pessoa tem direito de preencher ou não preencher, tem que falar qual que é o destino que a gente vai dar para esses dados, porque o que eu vejo é assim, as pessoas elas não têm nem noção do que existe essa lei, né? Muito pouco. E as pessoas te pedem cadastro o tempo todo. E quando você começa a questionar para que eu cadastro, elas ficam até com raiva de você, acham que você é um chato de galocha, começa a acontecer. E como que tá, em resumo, quais são os deveres que a gente tem que ter com isso e os cuidados com esses dados que a gente pega? A pessoa tem que autorizar o acesso aos dados dela. Isso é muito importante. Ontem eu fui na farmácia comprar um medicamento, aí ela falou assim, eu vou acessar o seu cadastro, você autoriza? Eu tive que pôr o dedo lá para autorizar ela a acessar. Aí ela me citou essa lei aqui, né? Justamente por isso. E você tem que autorizar o seu acesso aos seus dados. Você tem o direito de fazer qualquer alteração no seu cadastro. E qualquer tipo de compartilhamento desse cadastro, ele tem que ser também autorizado pelo dono, né, da informação. Então, isso é muito importante, justamente para resguardar esse direito à privacidade das pessoas. Porque o que está acontecendo? Você viu nos jornais, 200 milhões de dados de brasileiros foram hackeados, né? Pensa bem, se você tem CPF, se você tem todas as informações daquela pessoa, você pode abrir conta em banco, pode ter estelionato, fraude. Então, assim, a sua informação ela tem que estar muito resguardada, sabe? E ali no consultório, a gente coleta muitos dados pessoais, né? Muitas informações. E você tem que ter muito cuidado com quem acessa essas informações. É isso. Assim, se eu pegar, por exemplo, o paciente me passa o WhatsApp dele, eu pego esse WhatsApp, faço uma lista de transmissão. Isso tem alguma implicação ou não? Olha, teoricamente, ele tem que autorizar, tá? Por causa dessa questão do direito dele a querer ou não. Essa lei, ela assim, como é uma lei nova, sabe? Ela não tem muita jurisprudência e ela começou a entrar em vigor ano passado. Eles demoraram a entrar em vigor justamente por causa da pandemia. Aí eles deram mais um prazo, justamente para as empresas se adequarem, porque não é fácil, né, mudar sistemas de informação, né? Tudo isso é muito demorado, né? Então, assim, quando você faz o cadastro lá do seu paciente, principalmente consultórios que têm sistemas informatizados, né, tem que ter muito cuidado para quem tem acesso, né? Que alguém pode roubar, pegar esses dados, pôr no pendrive e vender isso, né? Porque muita gente tem interesse. Por exemplo, se eu tenho uma lista de dentistas, né? Então, quem vai querer essa lista de dentistas? Dentais, para mandar propaganda, produtos odontológicos, né? Por exemplo, companhias de seguro, né? De convênio, vai querer tudo mandar. Esses dados são muito importantes. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente vê venda, né, de listas de profissionais justamente para vender, né, produtos. Isso não pode. Certo. A gente tem que, por isso que a gente tem que conversar e conhecer as coisas, né? Porque isso traz outras implicações que a gente nem imagina, né? E você não pode eu cometi o crime porque eu não conhecia a lei, né? Você não pode, você não tem essa prerrogativa de desconhecer a lei. Você falou de prontuário, você falou de prontuário eletrônico. E a gente agora está podendo fazer a prescrição eletrônica, já está podendo fazer. Como é que funciona essa parte da prescrição eletrônica? Boa! Também é um assunto super atual,
Foi no final de 2020, né, que o CFO, né, lançou o site prescriçãoeletrônica.cfo.org.br. Lá você vai acessar vários tipos de documentos, como relatório, solicitação de exame, receituário, atestado, tá? Tem lá os modelos editáveis, você gera um PDF e assina com certificado digital. Então, a prescrição eletrônica, agora ela é válida na odontologia, tá? Só que para assinar, você tem que ter o certificado digital. O certificado digital é o meio mais seguro para assinatura eletrônica. Por quê? Porque você tem que ter um dispositivo e tem que ter uma senha. Ou seja, a pessoa, para pegar o seu token, ele tem que roubar o token e roubar a senha, né? Então, pode ser token, às vezes pode ser um cartão também. Então, isso é o certificado digital. E ele tem a mesma validade jurídica da assinatura feita ao punho. Então, o que é, então, essa prescrição eletrônica? Não sei se vocês já usaram, ou se foi no consultório médico e o médico receitou uma prescrição, e aí você envia para a farmácia, ela tem lá o programa que faz a certificação e te vende o medicamento. Ou seja, você não precisa mais ter esse contato físico, né, do profissional com o paciente, porque esses documentos podem ser enviados eletronicamente. E o objetivo, então, é facilitar o exercício da odontologia e garantir maior segurança na relação entre o dentista e o paciente, no trânsito desses documentos, tá? É falado através do site do CFO. Repete o site pra gente, por favor, Geraldo. prescriçãoeletrônica.cfo.org.br. E tem custo? Tem valores? O certificado eletrônico, o dentista tem que pagar. O certificado digital, desculpa. O certificado digital, o dentista tem que pagar. Tem os preços lá, e aí o dentista paga, tem uma validade de 1 ano, 3 anos, depende do valor. Tem tudo lá, os valores. Está com preço bom. Eu tenho certificado digital desde 2014. Por quê? Porque lá na polícia onde eu trabalho, a gente só assina laudo desde aquela época com certificado digital. Ele não tem papel mais, sabe? É tudo assinado eletronicamente. E para ter essa segurança jurídica, ele só é validado, só pode ser assinado com o certificado digital. Certo. E essa prescrição eletrônica, ela veio agregar a teleodontologia, que foi também uma novidade do início da pandemia, que depois vai ficar. E qual que é a limitação? Até onde que a gente pode fazer uma teleodontologia? Vamos lá. A teleodontologia é um campo da telesaúde, né? Assim, falando de uma maneira simples, é o uso da odontologia mediado por tecnologias digitais, que pode ser a teleeducação ou a teleassistência. Vamos falar da teleassistência, que é essa que está mais associada com os seus ouvintes aí do blog do dentista. Bom, e aí o que aconteceu? No meio de 2020, né, lá no meio no meio da pandemia, o que aconteceu? O CFO, ele fez uma resolução, que é a 226 de 2020, falando, né, dessa teleodontologia. E aí, tem algumas regras, o que pode e o que não pode. Então, está falando lá nessa resolução que a teleconsulta não é permitida na odontologia. É muita tele, né, Léo? Tele é um termo em grego que significa distante, à distância. Né? Então, a teleconsulta ela é proibida na odontologia. Então, o que é a teleconsulta? É fazer anamnese, diagnóstico, planejamento. Né? Isso também é vedado na Lei 5.081, que a gente já falou. Agora, você pode fazer prescrição eletrônica, né, que não deixa de ser teleodontologia. Na época que a resolução foi feita, ainda não tinha, por uma questão técnica, sabe, de uma plataforma virtual, a prescrição eletrônica não era feita, mas no final do ano foi viabilizado essa questão técnica e hoje a prescrição eletrônica é sim feita, está dentro da teleodontologia, perfeito. Também tem a teleinterconsulta, né, que é quando é uma troca de informações entre profissionais, chama teleinterconsulta. Tudo isso está lá nessa resolução. Eu vou repetir o número dela, é a 226 de 2020.
E também o telemonitoramento. O que é isso? É o acompanhamento à distância dos pacientes que estejam em tratamento, né? Então, ou seja, no intervalo entre as consultas. Então, você vai monitorar e lembre-se, Léo, tudo isso tem que ser registrado no prontuário. Tá? Esse telemonitoramento. Tem a teleorientação também, né? Que é quando o dentista tem o objetivo de identificar por meio de um questionário pré-clínico, né, o melhor momento para atender o paciente. Então, por exemplo, o paciente quer ir numa consulta, mas o dentista fala assim, olha, você tá com febre? Você tá com sinais de gripe? Então, não... Aí, se ele responder que sim, fala assim, olha, então não é o momento, vamos esperar um pouco, né, para você fazer esse atendimento. Isso é uma teleorientação, tá? E, como você falou, né, isso veio para ficar, tá? A teleodontologia veio para ficar mesmo, não é só durante a pandemia. E o dentista, ele pode cobrar, tá? É uma relação do seu paciente, tudo aquilo ali que ele está orientando, né, monitorando, aí isso é entre eles, essa cobrança. Tá certo? Ainda nessa área de resolução, qual que é o poder de uma resolução? Ela é mais do que uma lei? Ela tem que estar abaixo de uma lei? Como é que funciona essas questões de resolução, portaria? Só para a gente ter uma ideia assim, de normativa disso, Geraldo. Beleza. Ó, é assim, que a gente fala de hierarquia das leis, né? Então, a lei máxima, lei não, né? A norma máxima do nosso país é a Constituição, né? E aí tem lei complementar, leis ordinárias, vários tipos de leis bem abaixo. E essas resoluções que o Conselho faz, elas estão muito abaixo da lei, né? Então, elas estão abaixo da lei. Então, o nosso Código de Ética é uma resolução, né? O Código de Ética é uma resolução. Então, ele está abaixo das leis. E essas resoluções do Conselho, ela vai disciplinar questões éticas normativas no exercício da profissão. Tá? Então, por exemplo, uma resolução ela não pode modificar o Código Civil, o Código Penal. Né? Então, ela é inferior. Né? Ela é uma norma. Né? Dentro daquela hierarquia das normas, ela está lá embaixo, bem abaixo das leis. Eu acho que é isso que eu estava... Não sei se eu respondi essa pergunta. Respondeu. Então, já que você respondeu, eu vou te jogar já na fogueira. Então, essa era a queixa ou a crítica que o pessoal fazia à resolução 196 de 2019, que era aquela resolução que liberou o selfie, a fotografia, porque ela estava em confronto com a lei com a lei de 68, né? Ou não? De qual resolução? Desculpa, a do antes e depois? Do antes e depois, Vamos lá. Isso aí dava outra, como é que se diz? Outra entrevista com você, verdade. Que é bem polêmico. Vamos lá. Como eu te falei, o Código de Ética é uma resolução. E essa resolução que você falou aí, a dos autorretratos, né, também é uma resolução. Então, elas são iguais. Então, o que essa resolução veio falar? Ela veio falar que, se você fizer o antes e depois, na verdade, ele chamou de o diagnóstico, né, e o finalização do tratamento, que é a mesma coisa do antes e depois. Então, deixou de ser infração ética. Né? Então, por isso, todo mundo faz hoje, não é mais infração ética. Por quê? Por causa dessa resolução aí. Né? Mas isso não muda, por exemplo, o Código Civil. Então, se o paciente chegar para o juiz e falar assim, eu fiz o tratamento com ele, porque ele me mostrou essa boca aqui e falou que ia ficar igual. Né? Então, isso não muda as outras leis, mas deixa de ser, sim, infração ética. Bom, isso aqui é super polêmico, tá? Eu tô só falando um pouquinho, por favor, não me xinguem, tá? Mas é o entendimento hoje, assim, mais moderno, é isso. Certo. Não, esse assunto, na verdade, a gente tem que conversar só sobre ele, porque realmente, como você falou, isso aí é muito polêmico, de vários entendimentos. Agora, para a gente poder ir passando para a gente finalizar, algumas coisas que eu sempre me pergunto,
o dentista tem direito à aposentadoria especial? O que seria essa aposentadoria especial? Eu vejo isso na mídia, eu leio, mas assim, eu não tenho um entendimento muito sobre isso. Aí um fala que tem, outro fala que não tem. O que seria realmente essa questão? Boa. Muito boa essa pergunta, Léo. Sabe por quê? Muita gente preocupa com isso só quando tá lá velhinho. Verdade. E a pessoa devia preocupar isso agora, né? Pagar lá o INSS e tal, porque depois as coisas ficam cada vez mais eles vão mudando essas questões para diminuir alguns benefícios previdenciários. Então vamos lá. A aposentadoria especial, ela é um benefício previdenciário, né? Para profissionais que trabalham de forma contínua e ininterrupta estão expostos a agentes nocivos. Então, vários agentes que estão lá. E o dentista, ele tem sim direito à aposentadoria especial. Né? Mas para isso ele precisa provar. Como que ele faz isso? Através do perfil profissiográfico previdenciário, chama PPP. Né? Esse PPP é emitido pela empresa, no caso do dentista que é empregado, ou por um engenheiro ou médico do trabalho, nos casos dos dentistas profissionais liberais. Então, ele vai lá no consultório, ver quais riscos você está exposto, é um documento. E aí, então, ele pede aposentadoria especial. Então, o dentista tem, sim, direito à aposentadoria especial. Se você tiver aí na hora de aposentar, procure ver isso aí, já para providenciar esse documento, para você conseguir. Agora, você lembra, todo mundo lembra, né? A reforma da Previdência em 2019. E aquilo ali alterou algumas coisas, né, para os profissionais, para o tempo de aposentadoria. Então, aí tem regras de transição, acho que não sei se dá tempo de eu falar, mas é assim, ó, quem já possui tempo para aposentar antes da reforma, antes dessa emenda constitucional de 2019, que é a 103, né, ele precisava de 25 anos de contribuição independente da idade. Então, é a primeira opção. A segunda opção, ele já trabalhava antes da reforma da Previdência. Nesse caso, ele precisa de 25 anos de contribuição e 86 pontos. O que é esses pontos? É a soma da idade com o tempo de contribuição. Agora, se ele começou a trabalhar depois da reforma, né, o pessoal está formando aí, seus ouvintes, né, que formaram agora, depois da reforma, eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que contribuir por 25 anos e a idade mínima para aposentar é os 60 anos. Então eles vão ter que. Então não adianta mais querer largar a aposentadoria, não. Vai ter que trabalhar um pouquinho mais para depois querer aposentar de forma com a aposentadoria especial. Né? O pessoal vai ter que ralar muito na cadeirinha aí, viu, gente? Não vem ficar querendo aposentar, não. Geraldo, obrigado por você estar aqui doando seu tempo pra gente poder ter esse conhecimento. De antemão, já vou deixar de convidado para a gente poder falar sobre a resolução do antes e depois, que isso aí o pessoal me pergunta muito. Obrigado por todo esse conhecimento aqui nessa noite com a gente. Imagina, Léo, eu que agradeço o convite. Como eu te falei, é uma honra estar aqui no seu canal, né, no seu blog, que é um dos pioneiros na odontologia. Eu te sigo, assim, seus passos, várias dicas que você dá. Né, eu adoro as suas entrevistas, tudo que você posta lá é muito interessante. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenha contribuído um pouquinho. Esse assunto, às vezes, é um pouco maçante. Espero que tenha feito de uma maneira mais agradável possível. Grande abraço para você, para os seus ouvintes. Até uma próxima, então. Até a próxima. Obrigado. Um abração.